Glória a Deus, que benção. Falando em sacrifício, né? Para quem não me conhece, sou a pastora Fátima. E eu sou aqui de Marechal Cândido Rondon. Então, leva aí 1h30 mais ou menos para chegar. E agora, terminando o culto, voltar. Então, realmente, nós temos visto aí Robson, Camila, pessoal, fazendo um sacrifício para estar na casa do Senhor. E isso é benção. Amém? Glória a Deus. E hoje nós temos uma palavra extraordinária. Algo que o Senhor vem ministrando ao meu coração já tem aí mais de um mês. Vem trabalhando e o desejo hoje que Ele fale ao seu coração. E você possa sair daqui transformado pela palavra de Deus. E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. O André vai estar colocando aqui atrás. E a gente vai ler primeiro Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Glória a Deus. E a grande comissão que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Repete aí. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. A grande comissão. O ID do Senhor. Uma igreja que fala em missões, uma igreja que fala em pregar o evangelho. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uau! O ID do Senhor. Que benção. Glória a Deus por isso, amém? E a gente tem visto aí um missionário que veio dos Estados Unidos. Está aqui no Paraguai. Tem estado no Brasil. Tem ministrado no Brasil e afora. Que lindo, né? Glória a Deus. E hoje, a pastora aqui do interior do Paraná, cidade vizinha, também está aqui nas nações. Estamos em outro país, o Paraguai, ministrando, ensinando a vocês aguardarem aquilo que Jesus ensinou. Amém? Glória a Deus. Ensinando a guardar todas as coisas. Mas eu tenho percebido, ao longo desses 25 anos de cristã, que, de certa forma, o evangelho, ele tem sido misturado. Eu não sei se vocês já ouviram uma passagem onde Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado para não ter mistura no evangelho. Cuidado. E nós estamos vivendo uma geração onde é mais fácil convidar para ir à igreja. Vem à minha igreja. Uma geração onde é mais fácil dizer: olha, vem lá, o pastor David vai orar por você. Vem lá na minha igreja que a pastora Fátima vai sentar e vai conversar com você. E hoje uma geração que tem colocado nas mãos dos líderes espirituais, dos pastores, a missão de evangelizar. Sim, nós estamos aqui
para evangelizar. Nós estamos aqui para pregar, nós estamos aqui para ensinar. Mas a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4 que os apóstolos, pastores, profetas, ministros do Senhor, eles são para edificação do corpo de Cristo. É o que está acontecendo hoje aqui. Para edificação, para ensinar aquilo que Jesus trouxe. Para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguemos à estatura da plenitude do conhecimento de Cristo Jesus. Mas, hoje, nós iremos aprender que o ID é para todos. Não é só para os 5 ministérios. O ID é para você e é para mim. A responsabilidade e a cobrança para os pastores é maior. Mas hoje nós vamos aprender que o ID, pregai o evangelho a todas as nações, é para vocês que estão sentados aí no banco também. Para quem está assistindo pela internet. É para nós. O ID do Senhor. Quando Jesus diz, tanto em Marcos quanto em Mateus, ide pregai o evangelho, não foi só para Pedro, Tiago, João, Tomé, não, é para nós. E em dado momento, Jesus está com uma multidão e está passando o dia já. E os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, mestre, a noite vai chegando. E essas pessoas precisam ir para casa. E Jesus diz assim, mas não despede elas com fome. E aí os discípulos dizem assim, mas mestre, a gente não tem nada. E Jesus diz, o que vocês têm? E aí alguém vem lá com um cestinho, os pães e os peixinhos. Naquele momento, Jesus diz assim, deem vocês o que comer. Nessa hora, os discípulos ficaram preocupados. Eram poucos peixes, poucos pães. Mas aí vem o tema que eu desejo de coração que isso entre na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Porque o simples também mata a fome. Basta encontrar alguém que tem fome e sede da palavra de Deus. O simples também mata a fome. O simples também vai levar algo para o coração de alguém. Então, nessa noite, se você pensa, eu não tenho dom, eu não tenho talento. O que você tem? 2 pães? 2 peixinhos? Um pão? Um peixinho? O que você tem? Hoje é a noite de nós aprendermos que o ID é para todos. Basta encontrar alguém com fome e sede da palavra de Deus. Você vai entregar aquilo que você tem. E olha só, uma enquete agora. Quem foi o primeiro missionário da Bíblia? Quem se arrisca? Pergunta aí para o pessoal da internet também. Quem foi o meu primeiro missionário da Bíblia? Antes de colocar só o versículozinho, eu vou ler o texto inteiro, tá, André? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 5. E segura que essa história é linda demais. Vai ser compridinho, tá? Compridinho, vocês vão escutar? Bem escutadinho, amém? Entremendos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Já começa a vir de quem eu vou falar? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo.
Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Gente, a palavra de Deus é extraordinária. Exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai do homem. E respondeu-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou desfiadeiros abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Uau, que história! Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe para que se retirasse da terra deles. Ao entrar no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. E aí, versículo 19 e 20. Jesus não o permitiu, mas disse: vai para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Uau! Eis aí o primeiro missionário da Bíblia, o gadareno. Versículo 19 e 20 diz que o gadareno suplicou a Jesus: deixa eu ir contigo. Deixa eu ser seu discípulo. E ele diz que rogava-lhe: deixa eu ir, deixa eu ir. E Jesus não o permitiu. Mas antes disse: vai para os seus e diz o que Deus fez na sua vida. Quando a gente vai olhar, Decápolis significa as 10 cidades circunvizinhas de Gadara, aonde o gadareno era. Nessas cidades ali está Gadara, está Filadélfia. Já ouviram falar em Filadélfia? Está Damasco. Essas 10 cidades aonde o gadareno foi e pregou, está Damasco e Filadélfia, que mais para frente em Atos e Apocalipse a gente vai ouvir falar dessas cidades. Olha que extraordinário. Que tremendo. Mas aqui está o que eu desejo que você guarde no seu coração sobre o simples. Vai e fala o que Jesus fez na sua vida. Uau! Quem é que lembra do dia da sua conversão? Guarda essa pergunta aí. O gadareno teve um dia que ele encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que quando os homens voltaram, ele estava vestido e em perfeito juízo. Houve uma
transformação de vida naquele homem. E a Bíblia diz que quando ele ia para as cidades vizinhas, quando ele contava o que Jesus fez com ele, todos se admiravam. Agora, olhando para a igreja evangélica atual, que é mais fácil convidar para ir para a igreja, que é mais fácil levar alguém para o pastor orar, para o ministro orar, para o missionário orar. Vem lá que Jesus vai tocar a sua vida. O que diríamos de Gadareno? Sem estrutura, sem luzes, um testemunho do que Jesus fez na vida dele. E eu pergunto de novo, o que Jesus fez na sua vida? Quando foi o seu encontro com Jesus? Como foi? Se eu sentasse contigo agora e perguntasse, como foi o dia que Jesus tocou e te transformou, mudou as suas vestes e você ficou em perfeito juízo? Que dia foi esse? É isso. Evangelho é falar o que Jesus fez na nossa vida. Eu pergunto, quando foi que a igreja evangélica complicou as coisas? Quando foi que nós complicamos? É sobre Jesus, não é sobre mim, não é sobre estrutura, não é sobre... O evangelho não é sobre instrumentos. Nós vamos ver o apóstolo Paulo pregando e falando através de cartas. Imagina esse homem hoje com rede social. Glória a Deus. Hoje nós temos as redes sociais. Isso é instrumento para anunciar o evangelho. Isso é instrumento para falar de Deus. Ah, mas eu não tenho dom, eu não sei fazer. Gente, tem um aplicativo da Bíblia que todo dia tem um versículo diário. Compartilha. Olha que simples. Não podemos perder a genuinidade do evangelho, o genuíno evangelho do que Jesus fez. E eu quero contar uma história para vocês de uma mulher. E ela, jovem, aqueles que querem conhecer o mundo, ficou mãe solteira. Teve uma filha. Os anos se passaram e para corrigir o erro, casou-se. Mas esse esposo a agredia fisicamente. O tempo passou e ela teve mais 2 filhas. E algo dentro dela, que foi muito machucada, muito ferida, começou a buscar o preenchimento desse vazio em coisas dessa terra, desse mundo. Tornando-se assim, então, uma prostituta. E não só apenas se prostituindo e vendendo o corpo, como também levando outras garotas a fazerem isso. Mas, em certo momento, a filha dessa mulher, que não diferenciava dela, porque andava pelos palcos da vida, nos trios elétricos, dançando, se prostituindo, só que de uma forma diferente. Vendendo o seu corpo na sensualidade. Essa moça teve um encontro com Jesus. E ela sentiu a sua impureza. E sentiu o quanto Deus a tocou. Num culto, num apelo. Ela correspondeu ao chamado do Senhor. E foi à frente. E nessa hora, nesse momento, sentindo o quanto ela precisava de Deus, ela entendeu que não só ela precisava de Deus, mas a sua mãe também precisava. Seus familiares precisavam desse encontro com Jesus. Não era só para ela, não podia ficar só com ela. Não era só dela. Jesus não era só dela. E ele precisava tocar também. E durante 40 dias, e durante madrugadas, ela começou a orar por sua mãe. Orar por sua mãe, jejuar. Ela ouviu que o Espírito Santo era quem convencia do pecado e do juízo. E ela orava, Espírito Santo, vai até minha mãe. Toca na vida dela. Toca. E numa dessas madrugadas, essa mulher, chegando
totalmente embriagada em casa, ao pegar na maçaneta, sentiu algo. E dentro dela, o que você está fazendo com a sua vida? De repente, de cima embaixo, aquele álcool foi embora, algo aconteceu, mas é coisa da minha cabeça. Passou mais um dia, chega a madrugada, quando ela chega em casa, de novo, o que você está fazendo com a sua vida? Então ela chega para sua filha e diz: filha, eu decidi, estarei indo contigo, a partir de hoje, à igreja. Não teve apelo, não teve milhões de visualização. Teve um toque do Espírito Santo. E essa mulher saiu da prostituição e foi trabalhar de doméstica para terminar de criar as suas 2 filhas. Trabalhando durante o dia limpando casa e durante a noite fritando frango. Porque ela tinha 2 filhas, uma adolescente e uma jovem, uma pequenininha para criar. A palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou e nos transportou do inferno, das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Eu pergunto mais uma vez, quando foi esse encontro com Jesus na sua vida? Quando foi? E sabe o que muitas vezes acontece? É que nós temos vergonha de falar de onde Jesus nos tirou. Satanás coloca na nossa mente que isso é vergonha. E eu digo para você, você não pode ter vergonha do seu passado. Você tem que ter arrependimento. São 2 coisas diferentes. Se dependesse de ter vergonha de quem foi e o que fez, que diríamos de Raabe? Que o Senhor escreve com todas as letras, a prostituta Raabe. O que nós diríamos na genealogia de Jesus quando o Senhor está citando? Da Raabe, Salmão, aí quando chega Davi, que teve Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Vamos falar para essas mulheres sobre reputação? O próprio Deus diz: use aquilo que eu fiz na sua vida. Nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, porque Satanás insiste de colocar que isso é vergonha. Não, isso é para a glória de Deus. Não é vergonha, é arrependimento. Isso é conversão de vidas. Se todos tivéssemos asa nas costas, porque Jesus viria e derramaria o seu sangue. Que diremos do apóstolo Paulo, homem religioso, que fazia todas as coisas certinho? Diz ele, eu, o pior dos pecadores. Só que aqui está a chave. Se eu fazendo essa pergunta, você ficou vasculhando na sua mente, quando foi o meu encontro com Jesus? Eu digo para você hoje, Nicodemos nasceu na igreja, viveu o evangelho, está culto após culto, domingo após domingo, sábado após sábado, mas eu digo hoje, importa nascer de novo. Importa você entender que precisa ter uma conversão de vida para ter um testemunho. É necessário nascer de novo. O que diremos de Gadareno? Eu não vou falar, não. Falar que eu tinha legiões de demônios? Misericórdia. Não, está na Bíblia. E ele não só foi e obedeceu Jesus, como ele foi em todas as Decápolis. Em todas as Decápolis. Mas
A primeira pergunta é: o que Jesus fez na sua vida? Comece por Jerusalém, sua casa. Comece. O simples também mata a fome. Começa falando o que Jesus fez na sua vida. Depois, faça reels, faça post, faça. Não sei fazer. Como eu falei, compartilha um versículo bíblico. Sim, chama para vir no culto. Mas lembre-se disso. Não é estrutura. Não é sobre mim. É sobre o que Jesus fez. E nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos perder essa essência. Se você não tem algo que falar do que Jesus fez na sua vida, é porque talvez Ele ainda não fez. E isso tem que comover o nosso coração, isso tem que quebrantar as nossas vidas, porque estamos indo sábado e domingo no culto e vamos para o inferno, porque não nascemos de novo. Jesus não colocou vestes novas e não estamos em perfeito juízo. Porque a partir do momento que Jesus move na minha vida, eu tenho um testemunho. Eu tenho algo a que falar. E aí, Mateus capítulo 13, versículo 51 e versículo 52. Vai falar de um homem do reino de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 51 e 52. Vocês entenderam essas coisas? Entenderam? Entenderam o que eu falei? Entenderam essas coisas? E eles responderam sim. Versículo 52. Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Olha, vocês entenderam? O reino de Deus é assim. É como um homem que, tendo tesouros ou tendo depósito, tira do seu depósito tanto coisas velhas como coisas novas. Segunda pergunta, para o pessoal que está em casa também. O que Jesus fez essa semana na sua vida? Vamos tirar coisas velhas, vamos falar do que Deus fez. 2001, e o Senhor me tocou. Já fiz bodas de prata. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aleluia! Mas o que Jesus fez essa semana? Essa semana, semana passada e essas últimas semanas, o Senhor tem falado para mim, filha, o simples também mata a fome. Não esqueça de onde eu te tirei. Não esqueça do primeiro toque. Não esqueça. Não esqueça que quando ninguém está vendo, sem microfone, sem holofote, sem gravação, fale o que eu fiz na sua vida. Isso é evangelho. Então nós queremos ir às nações, nós queremos pregar, nós queremos milhões de visualizações, mas nós não entendemos o que é simples. O que Jesus fez na minha vida. É por Ele, para Ele são todas as coisas. O evangelho é dele, é Ele e somente Ele tem que ser glorificado. Os instrumentos pelo qual o evangelho vai ser exposto
Glória a Deus pela geração que estamos vivendo e pela tecnologia que nós temos. Alcançamos em segundo milhões de pessoas. Mas é isso. É sobre o que Jesus fez na minha vida, andar em novidade de vida. Pastor Cris esteve aqui sábado falando do testemunho de vida dele. E ele disse, essa é a minha história, mas qual é a sua história? Se hoje sentasse do seu lado, o que você contaria para mim? De como foi o seu encontro com Jesus? Então, a gente vai ver em Atos capítulo 1, versículo 8. Aonde o Senhor vai falar daquele que tocou aquela mulher na madrugada. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu estou parafraseando, eu sei que vocês estão lendo ali atrás. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. A oração do justo vale muito em sua eficácia. Ore por sua família. Comece por você. Ter esse encontro com Jesus. Ter esse encontro com o Espírito Santo. Então ore por sua família. Ore por seus filhos. Ore por sua esposa. Ore por sua mãe. Ore por sua mãe. 40, 30, 20 dias. 1 ano, 2 anos. Ore para que o Espírito Santo chegue na madrugada e toque. Porque é Ele que convence do pecado e do juízo. É Ele, não sou eu. Se recebemos dEle o poder, se Ele tocar a vida, serão salvas. Mas comece com o simples, fale o que Jesus fez na sua vida. Eu poderia falar do ID e chamar muitos missionários essa noite, mas se você ganhar a sua mãe, numa madrugada, num toque do Espírito Santo, saiba que uma alma vale mais que o mundo. Não se vergonhe do Evangelho. Ele é poder de Deus. Não se vergonhe do que Jesus fez na sua vida. Ele é poder de Deus para transformar vidas. Ah, mas o meu pai é alcoólatra. Ah, mas a minha mãe. Ah, mas o meu filho. Ore, busque pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence. E quem sabe, numa madrugada dessa, essa pessoa ouça o que você tem feito da sua vida. E nessa hora, eu quero que todos fiquem de pé. E essa pergunta eu quero fazer para nós todos. O que você tem feito da sua vida? É um dia de entregar o seu coração para Jesus. É um dia de dizer, Deus, eu tenho andado em mornidão. Eu já não falo mais do meu testemunho. Eu já não falo mais do que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero participar do ID. Eu quero juntar pessoas que lhe são fiéis, Senhor. Mas eu não tenho dom, eu não tenho talento para estar muitas vezes no altar. Mas uma coisa eu tenho. O que o Senhor fez na minha vida. E isso tocará vidas. Então, nessa hora, primeiramente, eu quero convidar a estar aqui, juntamente no altar, aquele que parou de falar do que Jesus fez. É um chamado missionário. Talvez não para as nações, para a França, para a Alemanha, mas para a sua casa. Para quando você voltar lá no seu trabalho, você falar o que Jesus fez na sua vida. Então, nós estamos hoje praticamente só os da casa, porque essa palavra é para nós. Então, se você já não tem falado o que Jesus tem feito na sua vida, vem aqui. Pode vir.